Vayakel Shevi, Parashat Vayakel, sétima parte da Parashat a parte do Shabbat. Hoje vamos falar, a Torá vai contar-nos que também foi feito o Mizbeach, o Kior e o Hatzer. Ou seja, o altar externo, o altar dos sacrifícios, o lava-mãos e lava-pés dos Kohanim, que nós vamos estudar mais na frente, que os Kohanim, para começar a trabalhar no altar e em qualquer lugar do santuário, eles tinham que se lavar as mãos. E também vamos falar de onde estava colocado esse altar, onde estava esse lava-mãos. Ele está num pátio, numa área que estava ao lado do tabernáculo. Então aqui a gente tem um desenho do livro Mishkan Hashem. Ele mostra aqui um desenho onde era mais ou menos onde estava o Mishkan. O Mishkan estava aqui, tudo isso era o Mishkan, onde estavam, dá para ver onde está o altar, a menorá, a mesa dos pães, e aqui adentro o Kodesh HaKodashim. Tudo isso era coberto, era de paredes de krashim, de tablões, já falamos nos dias anteriores. E aqui fora, tudo isso amarelo que rodeia ele, é o Hatzer. E aqui está o altar junto com sua rampa, e aquele pontinho que nós vemos aqui é o Kior. O Kior é o lava-mãos, que vamos falar hoje justamente sobre de que estava feito, e também vamos falar sobre as paredes, tudo que rodeava aquele pátio do Mishkan. Então vamos começar o Pasuk Perek Lamed-Het, Pasuk Aleph. ויעש את מזבח העולה עצי שיטים 5 אמות אורכו ו5 אמות רוחבו רבוע ו3 אמות קומתו. ויעש קרנותיו ל4 פינותיים ממנו היו קרנותיו ויצף אותו נחושת. Fez o altar do sacrifício, ele era feito de madeira de cedro, como já falamos, uma madeira de acácia, 5 cúbitos de largo, 5 cúbitos de comprimento, e ele era quadrado, e 3 cúbitos de altura. Junto com isso, ele fez também os cantos. Vayas karnotav al-arba pinotav, imenu ayu karnotav, e tzaf oto nechoshet. Ele fez os seus cantos sobre os seus 4 extremos, e deles eram os seus cantos e cobriu de cobre, como podemos ver aqui no desenho. A gente vê também no livro como era o altar. A gente agora vai falar disso mais em detalhe. Aqui temos os 4, essa é a altura dele, e aí temos os cantos que eles saem dele mesmo. Esses 4 cantos que estão aí em cima do altar. Tudo isso era de madeira, mas como vai contar agora a Torá, que ele foi coberto por cobre. Era em cima onde estava aquela fogueira, onde se ofereciam os sacrifícios. Então diz a Torá: ויעש את כל כלי המזבח, את הסירות, את היעים, את המזרקות, את המזלגות, את המחטות, כל כליו עשה נחושת. Ele fez todos os seus utensílios, os utensílios necessários para o altar, tudo foi cobre. Ele fala quais são os utensílios: panelas, pás, bacias, garfos, espátulas. Aqui a gente tem, por exemplo, também um desenho exato do que eram esses kelim. Aqui a gente tem sirotav, menakiotav, mizrakav, e também seus... aqui estão todos os desenhos que estão falando aqui na Torá. Diz a Torá: ויעש למזבח מחבר מעשר רשת נחושת תחת קרקובו מלמטה עד חציו, ויצוק 4 טבעות ב4 קצוות למחבר הנחושת בתים לבדים. Ele fez para o altar crivo, obra de rede de cobre, debaixo
debaixo do grade, por baixo até sua metade. Quer dizer, aqui tinha também um cribo e também chamado karkov, e também tinha uma reshet, uma grade, e que nessa grade nós vamos ler agora que ele botou aí dentro também os aros para passar os palos, aquelas varas que serviam para levar o altar. Eso que dice aquí, veías la mezbah mechbar maserreshet nechoshet tachat karkubo milemata tchetzio vaitzok arbat avot barba ktzavot mechbar nechoshet batim levadim. Ele fundió 4 aros nos 4 extremos do cribo de cobre para recibir las varas. Como podemos ver aquí en ese diseño, podemos ver como aquí está o altar ya está cubierto de cobre, ¿sí? Y en ese con as varas já colocadas, mas aqui está o diseño, mostra onde exatamente era o karkov e onde era o reshet. O reshet é aquela rede que está debaixo dos aros, e o que está acima chamado cribo, karkov. Dice a Torá que tudo isso, Vayabet abadim batabaot, al chalot amezbeach laset oto bahem nebum luchot asa oto. Introdució as varas nos aros sobre os lados do altar para carregá-lo com ela. Oco de tábuas fez ele. Que esse o altar foi feito de tábuas e oco. A continuação a Torá fala que ele fez o lavatório. Betzalel e Ahisamach, os encarregados da obra do Mishkan, ele fez o lavatório, dice Vayas, et akior nechoshet, et kanon nechoshet, v'marot atzovot, asher tzavu petach, o el moed. Ele fez o lavatório de cobre e sua base de cobre. Kior é o lavatório e Cano é base de cobre, com o espelho das mulheres que congregavam-se na porta da tenda da reunião. Quer dizer, a Torá está contando que esse lavatório foi feito com a doação das mulheres de seus espelhos. Rashi explica que não foi fácil para Moshe receber essa doação, porque ele achou que isso tinha a ver com a tentação e realmente Hashem falou para ele que receba, porque aqui temos um desenho do Kior, como foi feito. Aqui, a parte de arriba é o lavatório, tem aqui as torneiras, e aqui embaixo temos o cano. Cano seria a base. Quando ele estava em forma, que se cortar no lugar, ele estava esse desenho que temos dele. Nesse lugar era onde os Kohanim todo dia de manhã se lavavam as mãos e começavam seu serviço. Então Rashi conta que Hashem le disse a Moshe reciba, porque esto es más querido para mí do que todo, porque a través de eles as mulheres levantaram muitos exércitos no Egito. ¿Qué significa que levantaron muchos ejércitos? Él explica que cuando os seus maridos, seus esposos, chegavam do trabalho rigoroso e estavam cansados do trabalho, então as mulheres utilizavam seus espelhos. Primeiro elas incentivavam seu marido para se relacionar e procriar, então elas utilizavam o espelho para medir beleza, como decir, olha, eu e você, quem é mais linda, e com isso assim conta Rashi, que geravam filhos, mesmo lá no Egito, e isso o que Hashem gostou, que elas utilizavam seus espelhos para criar a Israel. Então, por isso que Hashem pediu que isso Hashem, qualquer coisa que ajude a procriar nosso povo, Hashem gosta muito, e principalmente o coração que elas deram. O fato de dar um espelho não é fácil para uma mulher, uma coisa íntima e uma coisa que acompanha ela. E as mulheres decidiram dar isso para o Mishkan, e Hashem falou para Moshe receber, e que para ele é fundamental. E realmente, todo o Cohen, para começar a trabalhar, tinha que se lavar naquele Kior que foi doado, que foi feito de espelhos doados pelas mulheres. Diz a Torá a continuação: Vayatze Hatzer Lifrat Negev Temana Kalei Hatzer Shesh Morzar Mea Ba'ama. Agora sobre o pátio, vamos ler que o pátio ele tinha uma medida de, como vimos antes no desenho, ele tem uma medida de 100 cúbitos de comprimento e 50 de largura.
como a gente viu antes, vou mostrar de novo, mas para ter uma ideia da posição, como funcionava, que a gente tem todo esse amarelo é o Hatzar, é o pátio do Ohel Moed, e ele está rodeado por colunas, mas também não colunas em todos lados. São tablões e entre um e o outro tem cortinas. E essas cortinas e esses tablões estão sostenidos com cordas e estacas no chão. Isso é chamado, essa parede do Hatzar é chamada Kalei e Hatzar. Então vamos ler como está feito isso, e com isso termina nossa parasha. Dice a Torá: ויעש תחסר לפאת נגב תימנה, כלי חצר 6 מוזר 100 ואמה, עמודיהם 20 ועדניהם 20 נחושת, והביא עמודים וחשוקיהם כסף. Fez o pátio no lado sur, cortinas para o pátio de linho trançado de 100 cúbitos. As suas colunas eram 20, e as suas bases eram 20 de cobre, os ganchos das colunas e os seus adornos eram de prata. Isso em toda a parede, estamos falando aqui, na parede do sul. Agora também tinha a parede do norte, que era igual, ao mesmo tamanho, para o lado norte. Diz aqui, o Lefeat Safon, Mea Ba'ama, Amudemes, o Lefeat Safon, ולפאת צפון 100 ואמה עמודיהם 20 ועדניהם 20 נחושת, והביא עמודים וחשוקיהם כסף. A mesma coisa, conta a Torá, que para o lado oeste havia, para o lado norte era de 100 cúbitos, as suas colunas eram 20, as suas bases eram 20 de cobre, os ganchos das colunas e os seus adornos eram de prata. Aqui conta a Torá que também para o lado oeste, dice Ulifeat Yam, Klaim 50 bama amudehem, Asaraba, Denem Asaraba, Ve amudim, Ve hashukehem kasef. No norte e no sur eles tinham 20 colunas daquelas, e aqui tinha 10, no lado oeste. E a mesma coisa ele explica aqui, que também já era de 50 cúbitos, sim? Norte e sul eram de 100 cúbitos a comprimento dessa parede, aqui já era 50 cúbitos, por lo tanto as colunas eram 10, as suas bases 10, os ganchos das colunas e os seus adornos eram de prata. Ainda sobre o lado oriental, diz o Torá no Pasuk Yud Gimal, Ulifeat Kedma Mizraha 50 amá, para o lado oriental tinha, o lado leste tinha 50, a mesma coisa que o lado ocidental, do lado oeste. Ele fala aqui que tinha Lifat Kedma Mizraha 50 amá, estamos no versículo 14, Klaim 15 amá לכתף, לכתף, עמודיהם 3 ועדניהם 3, ולכתף השני מזה ומזה לשאר לחצי קלעים 15 אמה, עמודיהם 3 ועדניהם 3. Aqui já tinha uma diferença ao lado oeste, ao lado leste, do lado oeste eram diferentes as paredes, porque do lado leste era a entrada, então não era uma porta fechada, que se não eram cortinas que fechavam completamente, era diferente, tinha um ombro e um ombro, assim diz a Torá. Para um ombro tinha 15 amot, 15 cúbitos, com 3 colunas, 3 bases, e para o outro ombro tinha o mesmo tamanho, 15 amot e 3 colunas. Aqui a gente pode ver isso no desenho. Assim era o Mishkan, ¿sí? Essa é a parte norte, essa é a parte sur. ¿Sí? Y aquí aparte, do oeste, aquí tiene 10 colunas, 50 cúbitos. Aquí, do outro lado, também tinha 50 cúbitos, mas não era todo com aquela. Aqui já a gente vê que são 3 colunas aqui de um ombro e outras 3 colunas aqui no outro ombro. 15 cúbitos aqui, 15 cúbitos aqui, 15 cúbitos aqui. Porque aqui era a entrada. Então nós vamos ler agora que na entrada tem essas 4 colunas sem nada de cortina. Era simplesmente para mostrar tipo que essa é a entrada. Vamos ler agora no Humash.
Kol katei, kol kalei hatzer, sabib, todas las cortinas do patio alrededor eran de lino transado. Sabib shesh morzad, eran de lino transado. Va'adanim lamudim nechoshet, va've amudim chashukim kesef, letzipui roshem kasef, ve'em mechoshakim kesef, kol amudei hatzer. Él explica aquí que también todo, de qué era feito todo eso. Las bases para esas columnas eran de cobre, los ganchos para las columnas de seus adornos eran de plata y la cobertura de seus topos eran de plata y eran adornos de plata para todas las columnas do patio. Que si cada una de esas columnas tenía un adorno encima, como nos vamos a mostrar ahora, esos palos de las cortinas, tinha um adorninho em cima da coluna. Se a gente não conseguir mostrar, dá para entender que acima da coluna tem um adorno e que era essas coluninhas que entre elas se sostiam as cortinas. Aqui está o que a Torá diz. Aqui nós temos uma coluna, aí temos aquela base, e aí temos em cima aquele adorno, e assim temos que imaginarmos do lado norte. Haviam 20, do lado oeste outras 10, e embaixo tinha outras 20, e além disso 3 e 3, e mais 4, como vamos falar agora, que eram para colocar uma cortina, que era tipo para marcar que essa é a entrada para o Mishkan. Então diz a Torá no Pasuk, então, a gente está no Pasuk Tet Yud Het. ומסך שער החצר מעשר רוקם תכלת ברגמה מתולעת שני ושש מוחזל ו20 אמה אורך וקומה ורוחב 5 אמות לעומת גלי חצר עמודיהם 4 ואדניהם 4 נחושת ואביהם כסף בציפור ראשיהם וחשוקיהם כסף וכל היתדות למשכן החצר סביב הנחושת. Termina diciendo a Torá que en aquella entrada habían un poco más afuera, había unos 4 columnas con sus bases de cobre y los ganchos y todo eso era de oro, todo eso era de plata. Dice aquí a Torá, a cobertura do portão do pátio era obra de bordador, ou seja, aquele massaj, a cobertura do portão do pátio, que sí que essas 4 colunas seriam o portão. Era tejelet, argamán e carmesí, linho entrelaçado, e de 20 cúbitos era o comprimento, porque se a gente só pegou o ombro superior, ¿sí?, do altar, do pátio, e outro ombro inferior, como estamos no diseño, então só sobrava essa largura para a entrada, era de 5 cúbitos, e a altura na largura era de 5 cúbitos, correspondendo às cortinas do pátio. E as suas colunas eram 4, e as suas bases eram 4 de cobre, e os seus ganchos eram de prata, e o revestimento de seus topos e seus adornos eram de prata, como falamos antes, que tinha um topo lá em cima, e todas as estacas para o tabernáculo e para o pátio ao redor eram de cobre. Com isso terminamos a parashá de Vayakhel. E a gente a gente tem uma haftará que ela também trata sobre construção do Beit HaMikdash. Se fala sobre a haftará es Vayas Hirom et HaKiorot. Ela trata sobre como o Shlomo HaMelech, a través de seu arquitecto, Hirom, ele fez todo o Beit HaMikdash, e como eles conseguiram todo o trabalho que Asher Asal HaMelech Shlomo Beit Hashem. Ele trata exatamente da construção do Mishkan, do Beit HaMikdash.